Ei, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Natália, eu sou doutora em Economia, professora universitária. Mas hoje eu não tô aqui para falar para vocês sobre economia diretamente, tá? Vou falar um pouquinho sobre política. Por que eu vou falar sobre política hoje? Porque domingo, dia 25, é comemorado o Dia da Democracia. É um marco, né? E dentro de um contexto democrático, a gente tem que ter muita consciência da importância do nosso voto. Com relação ao voto, eu quero falar, nessa primeira parte do vídeo, explicar algumas características dele. Só que antes de eu explicar essas características, eu tenho que explicar outros conceitos aqui para vocês, tá bom? Em uma sociedade, a gente tem várias leis. E dentro dessas leis, a gente tem uma hierarquia entre elas. A lei mais alta de um país é a Constituição Federal daquele país. E dentro da nossa Constituição Federal, a gente tem alguns tópicos que são tão importantes que eles não podem ser modificados, que são as chamadas cláusulas pétreas. E algumas características do voto, elas são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser abolidas, não podem ser tiradas da nossa Constituição. Quais são essas características? O voto, ele é direto, o voto, ele é secreto, o voto é universal e o voto é periódico. Natália, você acabou de falar esses conceitos, mas explica aí o que é cada um. Beleza. O voto, ele é direto, como assim? A gente elege diretamente os nossos representantes. Eu vou lá na urna, eu vou votar no vereador, eu vou votar no prefeito, eu vou votar no presidente, diretamente. O que é o voto secreto? Isso, gente, é muito importante você saber. Ninguém vai saber em quem eu votei, ninguém vai saber em quem você votou, a não ser que você conte. Lá na urna, não tem como, por exemplo, o mesário saber se eu votei no candidato A ou no candidato B. Não tem como uma pessoa que está na fila esperando para votar saber em quem eu votei, se eu votei no candidato A ou no candidato B. Então, eu vou falar aqui de novo para vocês, porque isso é sério, tá? Tem gente que não tem muita consciência dessa característica do voto. Ninguém sabe, ninguém vai saber em quem você votou lá na urna eletrônica, a não ser que você conte. Se você não contar, não tem como a pessoa saber. Visto isso, vamos continuar com as características do voto. O voto, ele é periódico, ou seja, a gente vai periodicamente votar e eleger os nossos representantes. E o voto, ele vai ser universal. Como assim o voto é universal? Todo mundo tem direito a votar, mas todo mundo que satisfaça as condições necessárias. Não é como antigamente, que mulheres, por exemplo, não podiam votar. Tá? Então, hoje basta eu ter um título de eleitor que esteja ali validado, que eu tenho direito ao voto. Beleza? Então, gente, agora que nós já sabemos quais são as características do voto, que de tão importantes não podem ser modificadas na nossa Constituição, quais sejam o voto, ele é direto, eu vou eleger diretamente os meus representantes. O voto, ele é secreto, ninguém vai saber em quem eu votei, a não ser que eu conte. O voto, ele é universal, todo mundo que tem o título de eleitor válido pode votar. E o voto é periódico, temos aí eleições periodicamente. A gente tem que ter noção da importância do voto, tá? Não podemos votar em candidatos que compram votos, tá? A gente tem que votar em candidatos que tenham propostas que sejam consistentes, né? Propostas que busquem o bem-estar da sociedade. Porque, gente, político, ele não faz favor nenhum pra gente, tá? A obrigação dele é buscar o bem-estar do povo, porque a gente vive um sistema democrático. O povo é que é o dono do poder, e o povo exerce o seu poder ou diretamente ou por meio dos seus representantes. Então, não existe isso de político fazer favor, ele está fazendo a obrigação dele, tá? Então, vou frisar de novo da importância que o voto tem, tá? Vamos votar conscientes. Então, gente, para finalizar aqui com vocês, eu quero ressaltar mais uma vez a importância do voto. No dia 15 de novembro, votem com consciência, tá? Analisem primeiro as propostas dos seus candidatos, tá? Não aceitem favores, entre aspas, de candidatos, beleza? E é isso, a gente tem que ter noção da importância do nosso voto na urna, porque a gente vai arcar com a consequência, seja uma consequência positiva ou uma consequência negativa, ao longo aí dos próximos 4 anos, pelo menos. E é isso, tá bom? Votem com consciência no dia 15 de novembro e até a próxima.